Olá, irmãos, graça e paz a todos. É um prazer para mim, mais uma vez, estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho mais de tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, amém? Bom, hoje eu quero falar sobre o tema O Último Êxodo. Os irmãos que nos acompanham aí estão percebendo que nós estamos fazendo aí uma série de lives, não é? No canal Efraim, canal do irmão Márcio, né? Juntamente com o irmão Márcio, o irmão Luciano, o irmão Magno, sobre esse tema riquíssimo, né? Que é o tema do último êxodo. E aqui nesse vídeo, na verdade, eu quero falar assim de uma forma mais ampla, não é? Procurando transmitir um pouquinho desse assunto para os irmãos entenderem, não assim de uma forma muito profunda, mas para que os irmãos possam ter um vislumbre do que se trata esse tema. E o porquê que esse tema, embora sendo tão rico, existe uma quantidade tão grande, né, de textos na Bíblia que fala de um último êxodo, por que que ele é tão pouco explorado? É, por que que pouquíssimas pessoas estão falando sobre esse assunto? E na verdade eu mesmo não conheço ninguém que esteja falando sobre esse assunto. Pelo menos eu até agora não vi, não estou dizendo que não haja, mas eu não estou aqui me referindo a questão de, como a gente vê muito, né, pregadores assim fazer, tomar o primeiro êxodo, né, o evento do primeiro êxodo e aplicar esse primeiro êxodo para nós, ou seja, de forma espiritualizando a questão, né? Ou seja, dizendo, olha, assim como aconteceu, eu entendo que vai acontecer, não é? A gente pegar coisas que aconteceu e aplicar para a gente de forma aleatória. Não é isso que nós estamos propondo, né, nessas lives, e não é isso que eu estou propondo para você, tá? O que eu estou propondo para você é apenas é, aqui fazer ecoar aquilo que já está escrito. É dizer aquilo que já está escrito de forma explícita e com grande abundância de revelação para nós acerca desse último êxodo, amém? Ou seja, o que eu estou dizendo em poucas palavras é que Deus de fato disse que haverá um último êxodo no tempo do fim e que nesse último êxodo haverá um casamento entre Cristo e a sua esposa, amém? Bom, eu sei que talvez você deve estar aí questionando e dizendo, bom, isso parece algo meio assim fantasioso, não é? Porque eu nunca ouvi, nunca me disseram isso, o meu pastor nunca me falou isso, eu leio a Bíblia e nunca entendi que isso é assim. Mas é assim porque as escrituras dizem que são assim essas coisas. E esse é o meu papel aqui para você hoje, trazer aqui um pouquinho dessas revelações para que você possa glorificar o nome do nosso Deus, né? E ficar maravilhado, assim como eu fiquei maravilhado quando tive acesso a essa revelação, tá bom? Então, queridos, vamos começar aqui lendo um texto da palavra de Deus, né, que se encontra, vamos ler aqui, né, um texto que se encontra em Ezequiel, capítulo de número 20. E vejamos, irmãos, o que a palavra de Deus vai nos falar em relação a essa questão do último êxodo aqui em Ezequiel, capítulo de número 20, do verso 33 ao verso de número 38. Olha só o que ele diz. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte e com braço estendido e com ira derramada hei de reinar sobre vós, e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido, e com indignação derramado furor, e vos levarei aos desertos dos povos, no plural, desertos dos povos,
e ali entrarei em juízo convosco face a face. Verso 36. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová, e vos farei passar debaixo da vara do meu cajado, e vos farei entrar no vínculo da minha aliança, e separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim de mim, né? Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão a saber, e sabereis naquele dia que eu sou o Senhor. Amém? Então veja, irmãos, esse texto de Ezequiel está falando claramente que o Senhor, né, na verdade eu não li o versículo 32 que diz assim: vocês dizem que vocês querem ser iguais às nações, né, aos povos, mas o Senhor diz assim: mas isso não acontecerá, isso não será assim, porque ele diz assim no verso 33, né, porque assim diz o Senhor, eu reinarei sobre vós, né? Eu vou tirar vocês do meio dos povos onde vocês estão espalhados, né? Olha só que coisa interessante. Ele vai arrancar a gente, não vai ser de qualquer maneira. Ele diz: eu vou arrancar vocês com mão forte, com braço estendido e com ira, do mesmo jeito que ele fez nos dias em que ele enviou Moisés ali para assim arrancar o povo de Israel da terra do Egito. E aí ele vai dizer: olha, então eu vou arrancar vocês do meio dos povos e vou levar vocês para os desertos das nações. Por que desertos no plural? Desertos dos povos. Por que isso? Porque a igreja, o Israel espiritual, o povo de Deus estaria espalhado pelos 4 cantos da terra. Nós vamos ver esse detalhe em outros textos. Estaria espalhado nos 4 cantos da terra. E então agora o Egito não é mais uma nação apenas, não é, no tempo do fim. O Egito agora é o mundo, não é? Então a revelação ela se amplifica, não é? Assim como a serpente no passado ela se torna um dragão e passa a ter várias cabeças, num total de 7, depois 10 chifres, 10 diademas. Assim também é com toda a questão escatológica. Assim também Babilônia era apenas uma cidade, depois ela tem filhas e todas as cidades e nações se transformam como Babilônia, até a Jerusalém terrestre fica parecida com a Babilônia e muitos chegam erroneamente a chamá-la de Babilônia, quando na verdade ela não é a Babilônia, porque o Senhor vai ter misericórdia de Jerusalém e ela não beberá o cálice da ira do Senhor, né? No dia da sua vinda. Pelo contrário, o Senhor vai tomar o cálice dela, né, e vai dar às nações e vai restaurá-la, salvá-la no dia em que ele voltar, né, para libertar a casa de Judá após o cerco em Jerusalém. Amém? Então o Senhor está falando aqui claramente que ele vai arrancar o seu povo, né, dos povos e vai levá-lo para os desertos das nações. Então haverá lugares ermos, lugares distantes, lugares desertos. Aqui não necessariamente é um lugar onde tem areia, amém, irmãos? É um lugar fora da sociedade, fora das cidades. Um lugar, pode ser um campo, pode ser uma montanha, pode ser uma caverna, pode ser... É o Senhor que está dizendo: eu vou fazer isso, eu vou levar vocês para o deserto dos povos. E o que ele vai fazer quando ele fizer isso? Ele vai levar a gente para esses lugares. E ali o Senhor diz então que ele vai entrar em juízo conosco face a face. E ali ele vai fazer a gente passar debaixo do seu cajado e fará a gente entrar dentro da sua aliança de verdade, conforme ele quer, ou seja, porque é um casamento. Então ele está dizendo: vou fazer vocês entrarem dentro da minha aliança. Aí ele diz que ele vai, nesse dia, separar os rebeldes do meio do seu povo, assim como foi no Egito. E aí ele chega a usar essa expressão: assim como eu arranquei o meu povo nos dias em que tirei eles da terra do Egito, assim eu vou fazer com vocês. Então, irmãos, aqui já está claro que o Senhor vai fazer isso e ele vai levar a gente para os desertos dos povos, amém? Então,
Vejam, irmãos, que Deus está falando que vai fazer. Então existe um êxodo futuro, isso não se cumpriu ainda, isso vai se cumprir, e agora a gente vai ler um outro texto que vai fazer a gente somar, né, coisas espirituais com coisas espirituais, e vamos acrescentar alguns detalhes a mais na revelação. Amém? Então vamos agora ler Isaías, capítulo de número, vamos ler aqui Isaías, vamos ler Isaías capítulo de número 11, né, que tem alguns textos em mente. Eu estava pensando aqui qual que eu leria primeiro, mas Isaías 11, vamos lá, Isaías 11, do verso 11 em diante ao verso 15, diz assim, né? Vamos ler. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que restarem na terra da Síria e da terra do Egito, né? E de Partos, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, olha só, e os dispersos de Judá. Então aqui já está as duas casas, né? Então ele levantará um estandarte dentre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, ou seja, da casa de Israel, e os dispersos de Judá. Congregará desde os quatro confins da terra, ou seja, por que quatro confins da terra? Porque, como eu disse, agora o Egito é o mundo. Então Israel está, né, espalhado, o Israel espiritual da nova aliança está espalhado nos quatro cantos da terra. Amém? Isso faz todo sentido, porque, né, diz a palavra em Mateus 24 que o Senhor, naquele dia, após a aflição daqueles dias, né, da grande tribulação, ele vai dar ordem aos seus anjos, os quais vão recolher, ajuntar os escolhidos de Deus dos quatro cantos da terra. E aqui está dito que o Senhor vai fazer isso. Ele vai ajuntar as duas casas de Israel, né, e vai ajuntá-las dos quatro cantos da terra. E nesse dia, a inimizade entre as duas casas vai começar a acabar. Que na verdade Jesus já realizou essa pacificação entre as duas casas na cruz, mas na literatura, no nosso tempo, para a gente, isso ainda está acontecendo e só vai se concretizar no dia da ressurreição. Amém? Então diz assim, verso de número 13. Então, desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim naquele dia não invejará mais a Judá, e Judá não oprimirá mais Efraim. Ou seja, essa inimizade entre judeus e gentios, né? Judá, casa de Judá, Efraim, cabeça das 10 tribos do norte, reino do norte, Efraim, cabeça da plenitude dos gentios. Amém? Igreja gentílica, vamos dizer assim, né? Para você compreender de uma forma mais simples, né? E se você não conhece esse mistério, eu te sugiro você a conhecer o mistério das duas casas de Israel que está na palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Então o Senhor está dizendo que nesse dia ele vai começar a realizar a pacificação entre as duas casas, não é? E nós sabemos que em Ezequiel 37 a Bíblia diz que isso vai se concretizar no dia da ressurreição, quando o vale de ossos secos vai voltar à vida, não é? E aí então as duas casas vão ser unificadas. E aí então o texto continua dizendo no verso 14: Antes voarão sobre os ombros dos filisteus, ao ocidente juntos despojarão os filhos do oriente, em Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão, e o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio Eufrates, com a força do seu vento, e o ferindo, dividi-lo-á em 7 canais, que qualquer poderá atravessar com pés calçados. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da terra da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então o Senhor está falando aqui claramente
Amém, irmãos? Que ele, nesse tempo, ele vai trazer os filhos de Israel e os filhos da casa de Judá, e ele vai começar a pacificar esses dois povos, né? Porque lembrem-se, irmãos, Oséias capítulo 1, versículo 11, diz que após esse povo ter se multiplicado como a areia do mar, diz o Senhor assim, que então os filhos de Judá e os filhos de Israel congregar-se-ão juntos, constituirão sobre si uma só cabeça, que é Cristo, né? E juntos subirão da terra, ou seja, serão levados, né, serão arrebatados, porque grande é o dia de Jezreel, grande é o dia que Deus semeia, grande é o dia que Deus tira o seu povo como uma plantação da terra, amém? Então eles sobem juntos. O arrebatamento, né, da igreja é o arrebatamento do corpo de Cristo, que é formado por casa de Judá e casa de Israel, amém, irmãos? Então a palavra do Senhor está dizendo aqui, então o Senhor vai fazer essa pacificação e ele vai trazer esse povo da terra do Egito e da terra da Síria, né? Por que ele diz isso? Porque, irmãos, Deus em profecia, a gente tem que ter em mente isso. Nunca se esqueçam isso. Deus divide toda a terra em 3 partes. Ele põe Israel no centro do mundo. Israel vai desde das colinas de Golã até próximo ao Mar Morto, do rio Eufrates ao rio Nilo. Esse é o território que Deus prometeu aos filhos de Israel, né, em que Abraão caminhou ali, né, pôs as suas pegadas ali, e então o Senhor disse para Abraão que onde ele colocasse a planta do seu pé, o Senhor lhe daria. E esse é o território que o Senhor prometeu para os filhos de Israel, né, tanto o literal quanto o espiritual, amém? Porque essa terra também aponta para um Israel espiritual, amém? E aí então, entendendo isso, a gente consegue entender que na primeira aliança, o Sinai está dentro do território de Israel. E na segunda, na última aliança, na nova aliança, agora esse contexto do deserto muda o quê? Muda o monte. O monte ali no Sinai agora passa a se chamar Monte Sião. Amém, irmãos? Então não pense que quando o Senhor está falando de Sião, ele está falando apenas de Sião no sentido lá da cidade de Jerusalém, mas ele está falando do contexto dentro do rio Nilo até o rio Eufrates, no território de Israel, que antes tinha o Monte Sinai e agora passa a ser chamado de Monte Sião. Amém? A gente vai ver isso em outros textos, mas o mais interessante que nós estamos percebendo aqui é que de fato haverá um último êxodo, e que nesse último êxodo o Senhor está tirando o seu povo do Egito e da Babilônia, do Egito e da Síria. Ele está dizendo, olha, saiam do Egito, saiam da Babilônia, entrem dentro do território, né? Eu vou trazer vocês para esse território do deserto, que nós já aprendemos que não se trata mais de um deserto, geograficamente falando, lá na terra de Israel, mas agora são um deserto dos povos. Egito e Assíria, ou Egito e Babilônia agora, é toda a terra que não tem o Senhor Jesus como seu Senhor, ou seja, é toda a terra, né, da qual as cidades, as nações estão aí edificadas como uma grande Babilônia, não é verdade? Amém, irmãos? Então, agora nós vamos ler um outro texto em Isaías, capítulo de número 27, versículo de número 12 e 13. Isaías 27, versículos de número 12 e 13, amém? Nós vamos ler esse texto e os irmãos vão entender a grande importância de nós estarmos dentro desse território que eu acabei de citar, que se trata do território de Israel, tanto o literal quanto o espiritual, amém? Então, é importante para a gente entender por quê? Porque aqui o Senhor vai dizer que é dentro desse território que ele vai colher os seus cereais. Ou seja, a grande colheita, não é, do Senhor vai ser realizada dentro do território de Israel, o que faz todo sentido. Não é? Se a gente olhar de forma literal, a gente vai entender que a gente tinha que para ser arrebatado, a gente tem que estar lá naquele território. Mas não é isso que o Senhor está dizendo. É que dentro desse território espiritual, né, para todos aqueles que fazem parte do Israel espiritual, ou seja, quando tocar a última trombeta, então o Senhor vai colher esses cereais que estão dentro desse território espiritual, amém? Então vamos ver aqui o que a palavra de Deus diz. Isaías 27, verso 12 e 13. E será naquele dia que o Senhor,
ele debulhará, ou seja, ele vai colher, debulhar os seus cereais, desde as correntes do rio Eufrates até o rio do Egito, o rio Nilo, desde as correntes do rio Eufrates até o rio do Egito, o rio Nilo. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um, ou seja, e vós, filhos de Israel, veja que ele está falando de uma colheita de filhos de Israel. Então ele diz, né, naquele dia o Senhor ele vai debulhar o seu cereal. E qual é o cereal de Deus? Os filhos de Israel, um a um, ele vai colher. E ele fala que é desde o rio Nilo ao rio Eufrates. Ele diz assim, verso 13, e será que naquele dia que se tocar uma grande trombeta, olha só, trombeta, uma grande trombeta, a última trombeta, amém, irmãos? E os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Amém? Então o Senhor está falando claramente aqui nesse texto que é muito importante que eu e você possamos estar dentro desse território espiritual antes que se toque a última trombeta, porque o cereal do Senhor está dentro desse território. E só pode estar dentro desse território quem nasceu de novo. Porque para estar dentro desse território tem que ter saído do Egito ou da Babilônia. Para entrar nesse território tem que ter passado pela Páscoa, ter morrido com Cristo na Páscoa, tem que ter sido sepultado no batismo da morte, na festa dos pães asmos, na travessia do Mar Vermelho, tem que ter nascido de novo com Cristo na festa das primícias, já dentro do deserto, após atravessar o Mar Vermelho, e tem que ter sido selado com o Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes, ou seja, tem que ter o Espírito Santo de Deus, né, selando a sua lei, a sua palavra dentro do nosso coração e na nossa mente. Tem que ter esse selo do Espírito, né, selo de Deus, e aí então precisa estar dentro desse lugar, não é? Então essa pessoa precisa estar aí para poder vivenciar as últimas 3 festas que são trombeta, ou seja, um despertamento espiritual, uma convocação santa para nos prepararmos, não é, para a festa da expiação, na qual fala da volta de Jesus, porque esse é o dia em que o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos. Assim também, nesse dia, o Senhor Jesus voltará para nos levar para a última festa, a festa dos tabernáculos, que é o seu reino milenar. Amém? E é para esse dia da expiação que nós fomos selados. Esse dia da expiação também é chamado de dia da redenção pelo escritor aos Hebreus. Amém? Então, é por isso que Paulo vai dizer, né, em Efésios capítulo 4, no versículo 30, que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, para o qual fomos selados para o dia da redenção. Ou seja, estamos selados para esse dia. Então, nós temos que ser fiéis até esse dia. Não podemos entristecer o Espírito Santo até esse dia chegar, porque quando esse dia chegar, os nossos corpos serão glorificados, e aí então nós já não mais pecaremos, não precisaremos mais ser provados, porque então seremos glorificados, amém? Por isso que somos selados para o dia da redenção, para o dia da festa da expiação, ou seja, para a realidade da festa da expiação, que aponta para o final da grande tribulação, volta de Jesus, amém? Então, irmãos, é muito importante estarmos dentro desse território. Então, você que está ouvindo essa palavra, você precisa sair do Egito, do mundo, né, onde você está, não de forma literal, que eu quero dizer, mas você precisa sair desse mundo, né, abandonar os prazeres desse mundo, sair da Babilônia, sair do Egito, sair da Babilônia e entrar para dentro desse território, fazer parte do Israel espiritual, para que quando tocar a última trombeta, essa grande trombeta, e o Senhor colher os seus cereais, né? Você também possa ser colhido, amém? Um a um, o Senhor diz que vai colher os filhos de Israel, e que você e eu possamos ser parte deste cereal santo, esse cereal santo do Senhor, amém? Que o Senhor está preparando para colher muito em breve, amém, irmãos? Então veja como realmente o Senhor está dizendo que o tempo do fim está relacionado com esse êxodo, está relacionado com esse cenário, amém? Então a palavra do Senhor não por acaso vai falar sobre isso. Agora nós vamos ler um outro texto
que se encontra em Isaías, capítulo de número 51. Isaías, capítulo de número... Na verdade, vamos ler o capítulo 51, do versículo... Amém, irmãos? Isaías 51, versículos de número 9 ao 11, que diz assim: Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. E braço do Senhor aqui é o próprio Jesus, né? Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços o Egito? Em algumas outras traduções, Raabe, mas no hebraico aqui a palavra é Mitzraim, que é Egito, né? Então não sei por que traduziram por Raabe. Então não és tu aquele que cortou em pedaços ao Egito e feriu o dragão do mar, que é Faraó? Não és tu aquele que secou o mar e as águas do grande abismo, e que fez um caminho no fundo do mar para que passasse os teus remidos? Aí ele diz no verso 11: assim também voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e tristeza e gemido fugirão deles. Olha que coisa tremenda, irmãos. O Senhor está falando que tem um povo que está clamando, está dizendo: desperta, desperta, braço do Senhor, né? Onde está o Senhor? Não és tu aquele que fez isso, que abriu o mar? Não és tu aquele que feriu o Egito, não é, com as pragas? Não é tu aquele que destruiu o grande dragão do mar, Faraó? Não és tu aquele que abriu o mar vermelho e secou as águas, né, de modo que criou um caminho para que os teus remidos passassem por ele? Não és tu este? Aí ele diz no verso 11, né? Assim também virão. Olha que coisa, irmãos, e a palavra aqui não é virão com M no final, ou seja, que já veio, mas virão com né, com um tiozinho em cima do A, que para quem conhece um pouquinho de português, sabe que está falando de algo no futuro. Então, ele diz no verso 11, assim também voltarão os resgatados do Senhor. E eles virão para onde? Olha, irmãos, o contexto é do Êxodo. Eles virão para onde? Para Sião com júbilo. Agora mudou. Veja que o contexto é o do Êxodo. O contexto é da saída do Egito. O contexto é de Faraó, né, o dragão do mar. Mas agora o Sinai dá lugar para o Monte Sião, porque, óbvio, é uma nova aliança. Quem está indo para lá, para o deserto, é a igreja, é o Israel espiritual. Então ele está dizendo, olha, e eles sairão e assim voltarão os resgatados do Senhor. Assim como? Assim, com sinais, com ira, não é? Com derramado furor. O Senhor vai fazer isso de novo através das suas duas testemunhas. Ele vai arrancar, assim como usou Moisés e Arão, o Senhor vai usar as duas testemunhas no tempo do fim, que eu não acredito se tratar de duas pessoas, tão somente mais dois povos, que são da casa de Judá e da casa de Israel, ou seja, o corpo de Cristo, mas não a sua totalidade, porque nós conseguimos entender que do mesmo jeito que são duas oliveiras que apontam para a casa de Judá e a casa de Israel, também são dois castiçais, e nós sabemos que em Apocalipse 1, Jesus disse que o mistério dos castiçais é que são 7 igrejas. Logo, as duas testemunhas vêm das duas casas de Israel, mas não são a totalidade das duas casas de Israel, são apenas duas porções das 7 igrejas, amém? 2 tipos de cristãos irrepreensíveis, como a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, amém? Então esses vão ser levantados nos 4 cantos da terra. Notem que nós já falamos, estamos repetindo aqui mais uma vez que esse Egito agora é o mundo, e os desertos também são os desertos dos povos espalhados pelo mundo, amém, irmãos? E as testemunhas da mesma forma precisam ser muitas pessoas espalhadas nos 4 cantos da terra. São essas coisas que a gente precisa começar a compreender. E aí o Senhor está dizendo que então nesse dia ele vai fazer isso assim, da mesma maneira, com esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas, vai arrancar o seu povo de lá. E aí ele diz que os arrancará para levá-los para Sião. Então agora Deus está mudando o Monte Sinai
para o Monte Sião. E é isso que o escritor aos Hebreus ele escreveu em seu livro, no capítulo 12, porque certamente ele tinha isso tudo em mente. Ele disse, olha, vocês estão vocês estão no deserto, né? Levantem as mãos cansadas, os joelhos vacilantes. Esse é um texto que ele tirou de Isaías 35, né? Que fala do contexto do deserto, né? Que o deserto florescerá e tal, e diz, levantai as mãos cansadas, os joelhos vacilantes. Então ele vai dizer que, olha, vocês não chegaram ao Monte Sinai, aquele que tremeu, né? E que até mesmo Moisés ficou aterrorizado. Não, vocês chegaram ao Monte Sião. Né? Olha que coisa tremenda. Então veja que o escritor aos Hebreus ele tem em mente o Monte Sião. O contexto repito, é o do deserto. O contexto é do primeiro êxodo, mas os personagens são diferentes. Agora é o Israel espiritual, agora é a nova aliança, agora é o Monte Sião. Amém, irmãos? Porque a nova aliança acontece no Monte Sião. Então aquele deserto agora se transforma em Sião. Tudo ali é Sião, do Eufrates até o rio Nilo, né? Lá das colinas de Golã, do Monte Hermon, até aqui embaixo do Mar Morto, é Sião. Tudo ali é Sião. Amém, irmãos? E a gente vai ver isso em mais um outro texto, em Isaías 4. Então aqui o Senhor está dizendo que nesse dia o que vai acontecer é que o Senhor vai trazer esse povo para Sião. Eles virão com júbilo e alegria, olha só, e alegria haverá sobre as suas cabeças. Em uma tradução diferente diz, e alegria os coroará, porque será um momento de coroação, ou seja, a igreja será glorificada, haverá coroação, galardões sendo entregues, não é? E isso a gente consegue ver também no Apocalipse, no capítulo de número 11, se não me falha a memória, quando fala da última trombeta, que diz que chegou o tempo de galardão, de galardoar os servos do Senhor, não é? E então aí a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, né? Ele vai tirar os gemidos, né? E o sofrimento, a tristeza. Coisa tremenda, né, irmãos? Então, mas vamos aqui para o encerramento já, né, desse estudo maravilhoso, que a gente não vai esgotar o assunto, porque eu disse, repito, isso aqui é só um pouquinho de tudo que Deus está revelando aqui na palavra acerca desse tema. É um tema riquíssimo, mas que pela misericórdia do Senhor, o Senhor está nos revelando, amém? Então veja, irmãos, agora o último texto que eu quero ler, né, nesse estudo, está em Isaías capítulo 4. Então diz a palavra assim, né, o capítulo 4 é um capítulo pequeno, que tem 6 versículos somente, e ele vai dizer assim, logo de cara, naquele dia, não é? Naquele dia, que dia? Aí você tem que ler o capítulo 3, no dia do cerco de Jerusalém. Lá vai falar de um cerco em Jerusalém. Jerusalém terrestre vai estar cercada. Quando isso vai acontecer? Na metade da semana, faz todo sentido. Então, na metade dos 7 anos, 3 anos e meio. E aí, então, naquele dia, diz o Senhor, então 7 mulheres, né, lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmas da nossa própria veste nos vestiremos e do nosso alimento, nosso pão nós comeremos. Então somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. O que isso está acontecendo aqui? São 7 mulheres que apontam para 7 igrejas. Vai estar acontecendo um casamento na metade da semana, né? Na verdade, ela está indo para o deserto para se casar, mas o casamento vai acontecer nos ares, no final dos 7 anos, amém? Então ela vai para o deserto para ali ser guardada pelo Senhor e para que o Senhor finalize os seus últimos preparativos para o casamento. Então elas estão lá dizendo, olha, nós estamos envergonhadas, como quem diz, já passou muito tempo, né? E nós não nos casamos ainda. O Senhor prometeu que voltaria para se casar conosco, né? Fez o contrato de casamento quando o Senhor esteve aqui na primeira vinda, mas passou o tempo e a gente já está ficando um pouco velhinha, né? E a gente não quer ser envergonhada, né? Tira o nosso opróbrio. A gente abre mão do direito da esposa, que é a roupa, né? Conforme a lei diz em Êxodo 21, a Bíblia diz em Êxodo 21 que o direito da esposa era as vestes, o alimento e as joias, né? Então a gente abre mão do alimento, a gente abre mão das roupas, a gente só quer ser chamada pelo teu nome, né? Até eu quero, claro que eu quero também, né? Quero fazer parte dessa bênção. Eu creio que você também, né? E então diz a lei, né, que se
o noivo não pudesse dar à esposa essas coisas, a roupa e as vestes, a roupa e o alimento, ela não era obrigada a se casar com ele, não é? E é interessante, irmãos, que ali diz assim, mas se ele resolver se casar, se o seu pai, melhor dizendo, resolver dar a ele outra mulher, outra escrava hebreia, então ele só poderá se casar com essa outra se ele conseguir dar. Então, se o esposo não puder dar as roupas, o alimento e as joias para a sua esposa, ele não poderá se casar com ela, ou seja, ela não será obrigada a se casar com ela. E aí a gente vê a lei falando, né, de duas mulheres, né? Ou seja, isso fala das duas casas de Israel, né? Mais um texto da lei que fala sobre isso. Então, irmãos, nós vemos aqui que nesse dia, Isaías, no capítulo 4, está falando que haverá um casamento no dia do cerco, né, na metade da semana. E aí então a palavra do Senhor vai dizer, né, que a palavra do Senhor vai dizer que nesse dia o Senhor, versículo de número 5, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião, olha só, sobre o monte Sião, e sobre as suas congregações, uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia e para refúgio, esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Olha só o que o Senhor está dizendo aqui. Então, nesse dia do casamento, nesse dia do cerco, na metade da semana, no tempo do fim, o Senhor está dizendo que Ele vai criar novamente uma coluna de nuvem durante o dia para proteger o seu povo que estará nos desertos dos povos. Olha que coisa tremenda, irmãos. Do frio, do calor, melhor dizendo, e uma coluna de fogo durante a noite para proteger o seu povo, né, do frio durante a noite. Que coisa tremenda, irmãos. Deus está dizendo que realmente Ele vai fazer isso. Isso faz todo sentido para mim, porque se Ele está levando o seu povo para os desertos dos povos, Ele vai cuidar desse povo. Da mesma forma como Ele cuidou do seu povo no passado, Ele vai cuidar do seu povo nesse tempo do fim. E não é para mim coisa difícil demais acreditar que o nosso Deus vai fazer essas maravilhas, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. Eu sei que esse tempo de maravilhas não chegou, mas esse tempo vai chegar. E o Senhor vai fazer isso da mesma forma como Ele usou essa coluna de nuvem durante o dia, essa coluna de fogo durante a noite, para proteger o povo do frio e do calor, e também para proteger o povo, né, da perseguição de Faraó e seu exército. Assim eu creio também que Deus fará nesse tempo do fim, quando Ele protegerá ali a sua amada esposa, a sua igreja, nesses lugares desertos. Amém? Quantos de vocês estão podendo me compreender? Amém? Eu creio que não estou, eu creio que estou sendo bem claro aqui, não é? Quanto a isso. E eu quero terminar esse estudo, não é? Citando Isaías 52 para os irmãos. Isaías 52, tá? Somente um versículo, quero ler com os irmãos, o versículo de número 12, que diz assim: porque vós não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Amém? Então o Senhor está falando aqui nesse contexto de Isaías 52, ele está falando do contexto do Êxodo. Ele está dizendo, olha, vocês não vão sair como quem foge apressadamente, mas eu, Senhor, serei a vossa retaguarda, eu irei adiante de vocês, assim como ele foi no primeiro Êxodo, né? O anjo do Senhor ia avante e juntamente com ele a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Assim o Senhor também irá adiante de nós. Amém? Um grande abraço a todos vocês. Esse foi o nosso estudo, né, do último Êxodo. E eu tenho certeza que foi de grande bênção para as nossas vidas. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu sugiro a você, primeiro, né,
meditar na palavra, buscar conhecer mais a respeito desse assunto nos livros dos profetas e também no Novo Testamento. Você vai encontrar muitas coisas acerca desse assunto, amém? E se você desejar conhecer um pouco mais, né, através da minha vida, através dos irmãos que estão gravando essas lives juntamente conosco, tá? Então eu recomendo você entrar lá no canal Efraim e logo logo estará aqui também no meu canal e no canal dos outros irmãos, que agora me fugiu a memória aqui o nome do canal do irmão Luciano e do canal do irmão Magno, amém? Então, e aí você vai poder conhecer essas coisas com mais riquezas de detalhes. É isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Eu não tenho o hábito de pedir aos irmãos para se inscreverem, deixar o like. Foi um propósito que eu pus no meu coração. Eu sei que parece assim, uma falsa piedade isso para muitos, mas é assim que Deus colocou no meu coração e por isso eu não vou ficar fazendo apelos para os irmãos se inscreverem no canal e deixar o like, né? Porque eu acredito que você que ama a palavra de Deus e que sabe que Deus está nos usando aqui para servir os irmãos, né, com todo prazer, com todo carinho, você sabe que você tem que fazer, amém? Então eu não vou ficar aqui, né, falando a respeito disso. O irmão não vai me ver, os irmãos não vão me ver, né, em meus vídeos pedindo para que os irmãos venham se inscrever e deixar o like aí, né? Embora isso tudo seja muito importante, eu creio que isso é uma obra que os irmãos que devem saber o que deve ser feito ou não, amém? E que o Espírito de Deus possa tocar o coração de cada um de vocês, para que vocês possam entender o que de fato é importante ser feito ou não, tá bom? Um grande abraço a todos, aguardem os próximos estudos, aí a gente vai estar pondo pelo menos 1 a 2 estudos novos no nosso canal toda semana. Um grande abraço a todos, Shalom.